Oi, amigos e amigas. Uma certa feita, Jesus estava reunido com seus discípulos, e esta passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, e diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo que eu sou? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros ainda que Jeremias ou algum dos profetas. Aí Jesus perguntou aos discípulos: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, afoito, rápido, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe disse: Bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Jesus tem um importante embate com seus discípulos. E ele pergunta: escuta, o que o povo diz que eu sou? E então eles dizem: olha, é um profeta, é outro. Ah, que bonito. E vocês, discípulos? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro logo responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bonita resposta. E Cristo acrescenta: foi o Espírito Santo, foi o Pai Celeste que te revelou isso, não é, Pedro? Bonita revelação. No mesmo contexto aí, em Mateus capítulo 16, acontece o seguinte. Na sequência, Cristo diz aos discípulos: olha, estamos indo a Jerusalém, e lá eu serei preso, condenado indevidamente, julgado de maneira parcial, e serei condenado e crucificado. E os discípulos se assustam com isso. Cristo, aliás, advertiu os discípulos várias vezes de que ele um dia seria preso em Jerusalém e que ele pagaria o preço do pecado, morreria no meu e no teu lugar e no lugar dos discípulos. E Pedro, no verso 22, diz assim para Jesus: de modo nenhum, mestre, isso acontecerá contigo. Mas Jesus responde: arreda, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço. Você não está cogitando as coisas de Deus, mas dos homens. Porque Jesus, ao longo de um ministério público que durou cerca de 3 anos e meio, após o batismo, Jesus com seus discípulos sempre pregava que o Cristo haveria de padecer dores e seria morto. Mas os discípulos ainda esperavam que Cristo fosse o libertador físico de Israel. Não era em relação a pecados que os judeus nutriam a esperança de Cristo, mas de um libertador, alguém que viesse com uma multidão de anjos, com seres celestiais, porque eles acreditavam que Cristo, diante de tantos milagres, poderia fazer levantar um exército de anjos para libertar os judeus do cativeiro romano. Os judeus pagavam impostos para Roma. Roma dominava a Judeia naquela época. E Cristo responde: arreda, Pedro. Você está cogitando dos planos de homens. Deus tem algo muito maior para nós. Cristo precisava morrer na cruz do Calvário para pagar o preço pelo meu e pelo teu pecado. Os discípulos não viram isso naquela hora. Depois da morte de Cristo, eles encontraram realmente todos os motivos apontados na Bíblia para reconhecer em Cristo o Messias, aquele que pagaria o preço pelo pecado. Que Deus também te dê a paz de espírito para você encontrar em Jesus o nosso Salvador. Amém.